ótima boa tarde para você, Ciro. Você que é o psicólogo. Boa tarde aí para o povo que está lhe assistindo. Boa tarde, boa tarde. É muito bom estar aqui. Penso que falar sobre a saúde mental, falar sobre depressão, falar sobre toda essa questão que a gente está trazendo aqui hoje, ela é importante, porque há um tempo atrás a sociedade tinha medo de falar sobre isso, né? Achava que isso poderia ser gatilho, que isso poderia levar. Só que a Organização Mundial de Saúde hoje já vê que mais de 25% da população sofre de depressão. Então, não é algo que está escondido, é algo que está cada vez mais crescendo. Então, a gente falar sobre esse assunto é uma oportunidade de dar orientação para essas pessoas que estão precisando disso, ou pessoas que vão precisar dessas informações que a gente Para está conversando lidar aqui, com. para poder lidar, para poder saber como chegar, para poder começar a identificar, ó, será que tá na hora de eu precisar de ajuda? Então, estamos aí. Vamos A aí. depressão, ela já é estudada como uma inflamação do cérebro. Então, existe uma questão orgânica que leva essa pessoa a deprimir. Existe essa questão hormonal, existe tudo isso. E o peso disso, de dizer que é falta de Deus, que precisa de, isso é falta de enxada, e tudo isso é mimimi, faz com que essa pessoa adoeça ainda mais, porque ela percebe que ela tem uma fé, ela percebe que ela está fazendo o esforço para poder sair daquela situação, não está conseguindo, e ainda a responsabilidade disso cai toda sobre ela, entende? E ela Ela se acaba. oprime e não quer falar mais. E aí ela se oprime, se cala, e esse quadro começa a piorar e vem essa ideação suicida. Antes do suicídio, a pessoa tem ideação suicida. E tem esse sentimento de desesperança que o Felipe trouxe, né? Que muita gente que está assistindo pode estar passando por isso, onde a pessoa percebe que nada que fez adianta, que não há mais o que fazer, entende? E não é bem assim, né? Existe terapia. Você não tentou de tudo. Porém, o público que mais acaba cometendo suicídio é o homem, né? A mulher deprime mais do que o homem, mas o homem tem uma fragilidade maior nesse sentido. E a gente tem que também pensar o que é esse processo de depressão, né? A depressão vem com sintomas de anedonia, né? O que é anedonia? A pessoa começa a perder o prazer sobre as coisas que tinham prazer anteriormente. Gostava de jogar bola, gostava de jogar videogame, gostava de sair, gostava de ir para a praia, gostava de ir para o cinema. É uma sensação para essa pessoa de que as coisas perderam as cores, o sabor das coisas também se perdeu, né? Ela fica presa nessa escuridão. Não. Ela começa a depressão, ela precisa ser tratada com a ajuda de um profissional, um terapeuta, para poder estar trabalhando essa questão em relação à depressão, mas também, a depender do caso da depressão, pode ter uma questão também farmacológica, né, onde vai precisar passar por um psiquiatra para poder trabalhar. Existem também situações, por exemplo, eu sou neuropsicólogo e faço avaliação neuropsicológica, atendo um grupo de pessoas que têm TDAH, autismo, questões cognitivas, e todas elas também deprimem, né? E deprime, a depressão para esse público tem umas características diferentes, né? E entender que tem um funcionamento diferente também é muito importante, porque às vezes a pessoa está deprimindo porque se vê diferente, porque não se vê se encaixando em determinada situação e depois descobre, né, que tem uma questão cognitiva, que tem um autismo, que tem um TDAH, que tem uma questão que se sentia diferente, mas não sentia se encaixando. E aí, quando se percebe, isso é como se nascesse de novo, e essa pessoa tem um start e tem um funcionamento da vida diferente, porque ela estava tentando funcionar dentro de uma tipicidade que não estava funcionando com ela. Entende? Então, é por isso que buscar um profissional é importante para poder entender essas nuances. Você se conhecer, né? Porque devido às causas, você se conhece, não é? Então, todos prestam atenção sobre isso, que essa questão da ideação suicida, essa tentativa de suicídio, na maioria das vezes, quando eu falo maioria das vezes, é mais de 90%, a pessoa ela não quer tirar, olha que coisa, ela não quer tirar a própria vida. Ela quer tirar uma dor, um sofrimento de que ela está passando, entende? Ela quer tirar essa angústia e dentro da visão dela, já tem tudo de tudo, né? E nada adianta. Então, e em nenhum momento ela pensou em tirar a vida, mas como ela está em uma situação de desespero,
de desamparo, ela acaba fazendo o último recurso, pensando no último recurso, e aí vem a automutilação, né? Muitas vezes o jovem que se automutila, ele está tentando substituir aquela dor da alma, aquela dor psicológica, por uma dor física dentro do consultório inteiro. Eu vejo a diferença de uma pessoa que tem um segmento religioso, Que se apega à fé, que né? se apega à fé. A recuperação, ela é diferenciada daquela pessoa que às vezes não tem nenhum segmento religioso. Bem, eu já vi vários médicos falarem isso. Ela consegue êxodo muito mais do que aquela pessoa. Tem uma fala diz... que eu gosto muito, assim, de que como Deus é como Deus quiser, como Deus quer, entende? Eu acho que isso tira um peso de uma responsabilidade de que as coisas precisam estar dando certo, entende? Quando você tem uma fé e você coloca essa responsabilidade para algo superior também, entende? Uma dependência de buscar aquilo. De buscar aquilo, de trabalhar aquilo, entende? Mas falando sobre a alimentação, a gente pode até ampliar um pouco mais isso. A gente tem que viajar um pouco para poder compreender essa ideia. A gente pensa de alimentação só comer pela boca, né? Só de comer alimentos, tudo isso. Mas tudo que a gente escuta, qualquer coisa, tudo que a gente vê, né? E tudo que a gente come é uma forma de alimento. São alimentos diferentes que são passados por órgãos sensoriais diferentes. Então a pergunta é: o que é que você vem se alimentando? O que é que você vem assistindo? O que é que você vem escutando? Que tipo de música? Que tipo de mídia social? No ano passado saiu um termo brain rot, que é o cérebro podre, que é tanta besteira que a gente vê na internet, que está deixando o nosso cérebro, né, dentro desse termo apodrecer. Ciro, me permita, tem poucos dias que eu ouvi uma música e o que me chamou a atenção foi um comentário sobre aquela música. A música inteira era uma indução à pessoa tentar o suicídio. É um alimento, né? É um alimento. Na base do que ele está falando. E aí tem uma variante que na nossa geração está pior. Quando você começa a se alimentar sobre conteúdos assim que deprecia, conteúdos que te deixam para baixo, conteúdos que te deixam dentro daquela sintonia, o algoritmo só manda aquilo. O algoritmo só manda aquilo. E você vai se alimentando daquilo o dia todo. Entende? É verdade, você abre, gente, que coisa interessante. Bom, boa tarde, né, para todos. Obrigado pelo convite. No caso, eu sempre me senti sozinha, né? Eu sou diagnosticada com TDAH, então já tinha uma tendência realmente depressiva. Então, desde a adolescência, eu me sentia diferente de todo mundo. Até que veio minhas amigas casando, minhas amigas namorando, e eu sempre sozinha, porque eu não conseguia me compreender exatamente. Até que eu tive um relacionamento com um homem. Esse homem era comprometido, né? Ele era casado. E eu me relacionei com ele, só que eu sabia que aquele relacionamento não era correto, né? Até que acabou esse relacionamento, né? Ele terminou comigo por telefone. E aí, a partir daquele momento, o meu mundo caiu, né? Eu me senti muito isolada, me senti excluída, me senti abandonada. E aí começou a ter os pensamentos, né? De que ninguém me amava, que ninguém gostava de mim, que eu não ia ser feliz nunca, né, com ninguém, porque aquele homem me abandonou, porque eu fiz dele o meu sol, eu fiz dele o meu rei, né, o meu tudo. Então, quando ele sumiu da minha vida, então desapareceu uma parte de mim também, né? E aí eu comecei a beber, eu comecei a ir para festas, para tentar substituir aquela sensação de prazer, né? E aí eu conheci as drogas também, né? Comecei a usar entorpecentes, né? Para poder substituir aquele vazio. E nada adiantava. Aí eu comecei a trabalhar, fazia hora extras, para poder me manter em constante, como posso dizer, ocupada, né? Sempre ocupada, sempre com pensamento em alguma coisa, né? Focada em alguma coisa, até eu perder o emprego. Quando eu perdi o emprego, aí eu não tinha mais o que fazer. E aí eu comecei a não dormir mais, eu passei a não comer direito, né? Não escovava mais os dentes, não penteava mais o cabelo, não tinha a minha vaidade. Sabe que a mulher, né, é vaidosa. Então imagine, né? Eu sendo mulher, não tomava banho, então começava a feder, né? A ter odores diferentes. Eu não escovava mais os dentes, então meus dentes estragaram, perdi alguns dentes por causa disso, né? Então não comia, perdi peso. Então eu passei realmente a estar feia, né? Eu não penteava o cabelo, então o cabelo vivia embaraçado.
E aí a minha família, ela não percebia porque eu disfarçava, né? Eu colocava uma máscara de felicidade. E eu ia sair com minhas amigas, ia passear, então eu estava tentando substituir essa situação. Até que eu me senti tão sozinha que eu fui para uma praia, o coordenador falou, que a gente foi pra praia para me divertir, mas pra mim, eu não fui pra praia me divertir, eu tava tentando me distrair e eu tentei o suicídio na praia. Foi o primeiro suicídio, né? Minha primeira tentativa de suicídio foi na praia. Eu roubei um barco, né? Fui até o meio do mar e me joguei. E aí, nessa que eu me joguei, eu perdi a consciência e acordei na beira da praia. Né? A maré me trouxe novamente pra praia, que eu acredito que foi uma oportunidade de viver novamente. E aí, saindo da praia, passaram alguns dias e aí começaram a ver vários pensamentos suicidas. Né? A minha família não sabia, porque minha família trabalhava, minha mãe trabalhava, então eu ficava sozinha em casa. E nesse pensamento de suicídio, eu tentei cortar os meus pulsos. A segunda tentativa de suicídio, eu cortei os meus pulsos, né? Começou a sangrar e o telefone tocou. E quando o telefone tocou, a faca caiu, eu me assustei, e aí eu não consegui cometer o suicídio novamente. Passaram-se mais algum tempo, eu tive outro emprego, comecei a trabalhar e aqueles pensamentos diminuíram, mas não acabaram, porque eu tinha insônia, né? Então eu ia logo depois do trabalho eu ia para as festas para ver se eu me cansava para conseguir dormir à noite, né? Para ver se eu conseguia dormir. Quando eu chegava em casa exausta do trabalho, exausta de festa, achando que eu ia dormir, que eu tomava um banho e deitava na cama, o sono simplesmente desaparecia. E aí começava a ter pensamentos novamente de morte. Só que, na verdade, como já foi até falado por aqui, eu não queria morrer. Eu queria acabar com aquele sofrimento. Então eu comecei a me mutilar também, para tentar extrair a dor que eu estava sentindo por dentro, externando no meu corpo. Então eu me cortava, eu pegava agulhas, furava o meu corpo, eu me jogava no chão para sentir dores físicas, para ver se diminuía a dor que eu estava sentindo dentro de mim. E aí, mais uma vez, eu tentei o terceiro suicídio, que eu me joguei na rua, né, esperando um caminhão, esperei um caminhão chegar, né, próximo, e aí eu me joguei na rua. E aí eu fechei os olhos e estava esperando um caminhão só passar por cima, só que eu não tinha visto que a sinaleira fechou e o caminhão estava lá parado, né, e mais uma vez eu voltei para casa, chorando, né, angustiada. E aí, mais uma vez, eu falei assim, dessa vez eu vou tentar o suicídio de forma letal. Esperei meus pais sair de casa, né, subi na cobertura da minha casa, e tinha embaixo, no chão, tinha entulhos, né? E aí eu falei assim, se eu cair ali de cabeça, esse sofrimento vai acabar. Porque quem é depressivo sabe que a depressão é um buraco. Mas muitas pessoas falam assim, eu cheguei ao fundo do poço. E a depressão, na verdade, não tem fundo. Cada vez a gente vai caindo mais. Então, esse buraco que a gente sente, a gente quer acabar com esse sofrimento. Então, eu não queria morrer. Mas, na verdade, eu queria encerrar o meu sofrimento. E aí, nessa última tentativa de suicídio, eu me joguei. E aí, em vez de cair para frente de cabeça no chão, eu caí para trás, bati a cabeça, perdi a consciência e fiquei horas lá desmaiada, não sei quanto tempo se passou. E acordei mais uma vez e eu comecei a sentir ódio de mim mesma, porque eu não estava conseguindo nem morrer. E eu falei pra mim mesma, poxa, nem a morte mais me quer. Então, meu namorado não me quis, minha família não tá me entendendo, perdi meu emprego, perdi minha vaidade, perdi minha beleza, perdi minha saúde, né? E nem a morte mais me quer. Até que eu encontrei um agente do bem e começou a me acompanhar, começou a falar comigo. E foi justamente isso, foi um abraço que mudou a minha vida, mudou a minha história a partir de um abraço só. Então, tem muitas pessoas aí, teve esse comentário, né, que não acho um abraço. E nesse abraço eu comecei a ser acompanhada, né, tive orientações emocionais, tive o apoio emocional que a minha família não entendia, não é culpa da minha família, né, mas é porque eles não compreendiam, eles não entendiam o que estava acontecendo comigo. E aí eu tive esse suporte emocional e consegui sair desse buraco que foi a depressão. E a partir daquele momento eu comecei a ser acompanhada, e aí eu tive essa parte espiritual, né, não é questão só da igreja, mas eu tive esse apoio espiritual também, e eu me abracei com Deus. E aí a minha vida começou a mudar, não foi um processo rápido, né? Mas foi um processo que foi melhorando dia após dia, passei a dormir, passei a tomar um banho, comecei a escovar os meus dentes, comecei a ter a minha vaidade de volta, fiz a minha faculdade, né? Me formei e hoje também ajudo outras pessoas a sair desse mesmo buraco que um dia eu saí. Hoje eu me casei, né? Minha vida sentimental, eu caí por causa da vida sentimental e hoje eu sou uma mulher casada, eu tenho a minha família toda estruturada e a minha vida só fez mudar e melhorar até hoje. Eu sou feliz, não preciso de ninguém para estar feliz, né? Sozinha eu sou feliz, né? Não precisa, meu marido não precisa estar perto, minha filha não precisa estar perto para eu ter a minha felicidade. E mesmo quando eu tive doente, que eu tive um câncer,
que naquele momento é um momento também que a gente recebe uma notícia negativa, eu recebi como se fosse nada, porque eu já estava feliz, eu já estava por dentro, já tinha paz, já fui preenchida completamente, aquela depressão não me atingia mais. Uau, que história, hein? Olha, uma história, meu Deus do céu. E o negócio é o seguinte, ela tá falando daí e tem um monte de gente entrando aqui. Meu Deus do céu. Vocês viram que ela entrou no barco e se jogou lá? Foi ela, foi lá, ficou mais. Ou se jogou? Olha, ali, Ciro. 2 pontos que eu achei muito importantes. O primeiro ponto da história dela, de como os pilares da vida dela foram desabando, né? Ela entrou em um Foi relacionamento mesmo, Ciro. que foi um relacionamento que não foi muito bom. E esse Que não tinha como dar certo desde o início. esse pilar foi destruído, o fato da família não perceber essas questões. Então, a família não era uma base para sustentar ela e ela depositou tudo no trabalho. O trabalho era uma ocupação. E aí, quando esse pilar cai, então não resta muita coisa. Isso é um alerta porque todos nós estamos vulneráveis para deprimir. E aí fica um cuidado sobre esse pilar. A outra fase da história dela é quando ela se recupera. Dentro desse processo de recuperação, eu gostei muito da fala dela, que ela fala assim, ó, hoje eu tenho uma família estruturada, você vê que os pilares dela estão todos organizados e ela tem um autoconhecimento, um auto-amor sobre ela, o suficiente de que ela chegou e disse assim, Ela é feliz com ela ela mesma. é feliz com ela mesma. Ela, apesar de ela ter uma filha, não foi isso? Uma filha, um marido, tudo isso, mas ela é feliz com ela mesma. Ela teve um diagnóstico recente, me parece, de câncer, e ainda assim ela não se deixou abalar. Aquilo não afetou, Ela estava realmente livre. não afetou os outros pilares, porque a gente não pode impedir que um pilar nosso não caia, só que a gente não pode deixar que os outros pilares caiam junto, se contaminem com aquele pilar que caiu. É porque você falou do início, do que vê, do que ouve, né? Porque você vê aquilo acontecendo e você faz. Meu amigo já esteve aqui comigo. Eu estive em um ateliê esta semana e as pessoas estavam me pedindo informação sua, porque até elas não tinham me mostrado sua foto. Ela falou assim, olha, eu estou aqui com um psicólogo, um neuropsicólogo, e nós vimos ele no seu programa. E a gente, aí é um neuropsicólogo, ele não conseguia, porque aqui vem muita gente. Sim. Não conseguia. Aí, ela mostrou a foto. Aí eu falei, ele tem um trabalho, foi para a referência do Sul, a No Cirologia, né, e também o Instagram, né? Também tem o Instagram Espaço Ligno. E eu tenho um consultório de psicologia que fica em Itapuã, onde eu faço atendimento psicológico e avaliação neuropsicológica para saber pessoas com altas habilidades, TDAH, autismo, esquizofrenia, enfim.